O livro de hoje pertence à primeira editora brasileira. O Reinações de Narizinho é o livro pelo qual Monteiro Lobato ficou conhecido no Brasil todo. Há uma anedota que diz que o advogado e aristocrata Monteiro Lobato ficou inquieto porque não existia uma literatura infantil para que os seus filhos pudessem ler. Os livros que existiam eram sempre muito adultos. E ele decidiu começar a escrever histórias para crianças e com um caráter brasileiro. Além disso, Monteiro Lobato ele viu o Brasil de uma forma cultural, econômica. Ele via o livro, além como uma fonte de conhecimento ou de prazer, mas como uma mercadoria, como algo que você poderia investir e receber um capital ali. Começa a escrever e cria a editora Monteiro Lobato e Cia, que depois vem a ser a Companhia Editora Nacional. Não existia livraria, obviamente, então ele começa a mandar cartas para as pessoas que tinham venda, os famosos armazéns que se vendiam de tudo naquela época, perguntando se essa pessoa não tinha interesse de investir ali no livro. X da venda ficaria para ele, Y da venda ia ficar para esse vendedor. E assim começa o nosso mercado editorial brasileiro. E desse grande autor sai um livro publicado em 1981, que seria praticamente um livro obrigatório de leitura no território brasileiro para as crianças. É tão forte isso que é comum você ver meninas, principalmente, dizendo que seus primeiros livros daquele período, né, em entrevistas e tudo mais, que o primeiro livro que elas leram, o livro favorito, era o Reinações de Narizinho. A própria Clarice Lispector, numa das primeiras resenhas que nós fizemos aqui esse ano, no Felicidade Clandestina, que é uma coletânea de contos, é justamente esse conto que é o título do livro, conta uma história dela aqui no Recife, com uma relação do seu livro favorito, maravilhoso, que ela mais amava quando criança, que foi o Reinações de Narizinho. Além de ser a forma como Monteiro Lobato expandiu sua literatura infanto-juvenil e ficar conhecido o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que gerou séries e desenhos animados até hoje. O dia do livro infantil é muito comum se ver a Emília e o Visconde de Sabugosa. Por quê? Porque é em homenagem ao aniversário ou à morte do Monteiro Lobato. Por esse papel que ele teve, essa influência que ele teve como pioneiro da literatura infantil brasileira. Reinações de Narizinho vai contar histórias de Lúcia, a menina do nariz arrebitado, que mora num sítio com sua avó Benta, com uma negra, né, uma ex-escrava, dona da cozinha, Anastácia, e Rabicó, que é o seu porquinho de estimação, que foi o único leitãozinho que ela não permitiu que matasse, porque era seu amiguinho, seu leitãozinho favorito. A partir disso vão começar a surgir, primeiramente, Emília. Emília é considerada a filha do Monteiro Lobato e é um alter ego dele, assim como Dona Benta. É o carro-chefe, por mais que o livro seja Reinações de Narizinho e dos outros livros que vão formar todas as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, sempre o destaque é a boneca que se comporta como gente, se preocupa e pensa e raciocina e tem uma criatividade fora do comum. O Pedrinho, né, outra personagem, que ele vem para as férias. Então o livro começa sem o Pedrinho chega depois e no final ele volta. Então o livro ele vai ser um conjunto de aventuras e histórias da Narizinho, sozinha ou com um personagemzinho, outro com todos as personagens do sítio. É interessante como Monteiro Lobato vai construir um imaginário que ficou muito preso, né, na nossa cultura. Por exemplo, eu conheci o Saci, a Cuca, na série do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Por quê? Porque o Monteiro Lobato ele quer criar essa literatura infantil brasileira, então ele vai misturar coisas, os contos dos irmãos Grimm, a literatura alemã, as lendas e o nosso folclore, as fábulas de Esopo, de La Fontaine. O próprio La Fontaine ele aparece nessa edição do livro. Eles vão para um reino mágico, para o país das fábulas, e lá eles encontram
tanto Esopo quanto La Fontaine. Várias histórias, vários momentos. O Narizinho vai ter hibridismo com essas áreas, com essas histórias de outros países, com essas lendas, ou às vezes é uma coisa puramente dali nova que o Monteiro Lobato cria, como é o Reino das Águas Claras, do qual o Narizinho se casa com o príncipe escamado e agora a rainha da princesa daquele reino. A história da Dona Aranha, a maior costureira do mundo, que costurou os vestidos de todas as princesas. Isso além das séries e dos desenhos animados que se passaram no sítio do Pica-Pau Amarelo, porque é algo puramente brasileiro, mas que se mistura com um outro ideário infantil e traz essas personagens que, por mais que passem os anos, elas ainda são presentes e não saem da nossa, tanto dos nossos livros, da nossa cultura brasileira, como da formação infantil brasileira. Então é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Se já leram, se assistiram todos os desenhos da série, tenham ainda um contato com o exercício da Reina Sonha com o Narizinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo, como usem as nossas redes sociais, fiquem à vontade. Fique com Deus. Beijão. Tchau, tchau.